Livro O Céu e o Inferno, parte 1, capítulo 2. O temor da morte. Causas do temor da morte. 1. O homem, independente da posição social que ocupa, desde o selvagem até o mais sábio, traz no seu íntimo, no seu coração, o pressentimento do futuro e a intuição de que a morte não é a última etapa da sua vida. Tem também a intuição de que os entes queridos, cuja perda lamenta, não estão perdidos para sempre. A crença na imortalidade da alma, além de ser intuitiva, é infinitamente mais generalizada do que a crença no nada. Então, como explicar que entre os que acreditam na imortalidade da alma, muitos ainda estejam apegados às coisas da terra e tenham um temor muito grande da morte? 2. O medo da morte é o resultado da sabedoria da providência e também uma consequência do instinto de conservação, comum a todos os seres vivos. Ele é necessário enquanto o homem não estiver suficientemente esclarecido sobre as condições da vida futura. Sem o medo da morte, o homem poderia deixar prematuramente a vida terrena e descuidar do seu trabalho neste mundo. Trabalho este que deve servir para o seu próprio adiantamento. É por isso que, entre os povos primitivos, o futuro é tão somente uma vaga intuição. Mais tarde, o futuro se torna uma simples esperança e, finalmente, uma certeza, embora atenuada pelo secreto apego à vida corporal. 3. À medida que o homem compreende melhor a vida futura, o temor da morte diminui. Ao compreender sua missão na Terra, ele aguarda o seu fim com mais calma, com mais resignação e serenidade. A certeza na vida futura dá ao homem um novo rumo às suas ideias, um outro objetivo aos seus trabalhos. Antes de ter essa certeza, ele só trabalha com vistas na vida presente. Com certeza da vida futura, ele passa a trabalhar também pensando no futuro, mas sem desprezar o presente, porque sabe que esse futuro dependerá da boa ou da má direção que der à sua vida atual. A certeza de reencontrar os amigos depois da morte, de continuar as relações que teve na Terra, de não perder um só fruto do seu trabalho, de crescer incessantemente em inteligência e perfeição, lhe dá a paciência para esperar a coragem, para superar a fadiga transitória da vida terrena. A solidariedade que o homem vê entre os vivos e os mortos lhe faz compreender a solidariedade que também deve existir na Terra, entre os vivos. Assim, a fraternidade e a caridade têm uma finalidade e uma razão de ser, tanto no presente quanto no futuro. 4. Para se libertar do temor da morte, o homem precisa encará-la sob seu verdadeiro ponto de vista, ou seja, penetrar pelo pensamento no mundo espiritual e procurar fazer dele uma ideia tão exata quanto lhe seja possível. Esse exercício pressupõe que o espírito encarnado já possui um certo desenvolvimento e uma certa aptidão para se libertar da matéria. Para os espíritos atrasados, que não progrediram suficientemente, a vida material prevalece sobre a vida espiritual. A vida verdadeira é a vida da alma, ou melhor, a vida que o espírito tem depois que desencarna. Mas mesmo assim, o homem atrasado apega-se às aparências e não consegue compreender a vida além do corpo físico. Desse modo, quando o corpo adoece e fica privado da vida, tudo lhe parece perdido e ele se desespera. Se, ao contrário, em vez do homem concentrar seu pensamento no corpo físico, ele concentrasse na alma, que é a fonte da vida, que é o ser real que sobrevive a tudo, lastimaria bem menos a perda do corpo, fonte de tantas misérias e tantas dores. Entretanto, para que isso se realize, o espírito necessita de uma força que ele só adquire à medida que vai amadurecendo. Assim, o temor da morte tem a sua causa no desconhecimento sobre a vida futura. Esse temor deve-se também à necessidade de viver e ao receio de que a destruição do corpo físico seja a destruição de tudo. O medo de morrer é provocado por um secreto desejo de que a alma sobreviva, mesmo que esse desejo esteja escondido pela incerteza. A preocupação com a morte diminui à medida que aumenta a certeza na continuidade da vida e desaparece quando essa certeza torna-se completa. Deus foi sábio em não deslumbrar o homem, que ainda não é bastante esclarecido, com a perspectiva muito real e sedutora de um futuro melhor, pois isso poderia levá-lo a descuidar do presente,
tão necessário ao seu progresso material e intelectual. 5. Esta incerteza sobre a vida futura é mantida e prolongada por causas puramente humanas, que desaparecerão com o progresso. O primeiro problema é o aspecto sob o qual é apresentada a vida futura, aspecto que pode contentar as inteligências pouco desenvolvidas, mas que não satisfaz as exigências dos homens que refletem. É por isso que os homens que possuem maior esclarecimento dizem: se aquilo que nos apresentam como verdades absolutas são princípios contestados pela lógica e pela ciência, esses princípios não são verdadeiros. Isso tem como resultado a incredulidade de algumas e a crença misturada com a dúvida em muitos outros. Para estes que vacilam, a vida futura é uma ideia vaga, é antes uma probabilidade do que uma certeza absoluta. Acreditam nela, gostariam que ela fosse verdadeira, mas apesar disso exclamam: e se não for assim? O presente é real. Vamos nos ocupar com ele primeiro. O futuro virá por sua vez. E depois ainda acrescentam: afinal de contas, o que é alma? É um ponto, um átomo, uma faísca, uma chama? Como ela faz para ouvir, para ver? Como ela percebe as coisas? A alma para eles não é uma realidade efetiva, é antes uma abstração. No pensamento desses incrédulos, os entes queridos ficam reduzidos a condições de átomos e perdidos para sempre. Eles não possuem mais as qualidades que os faziam ser amados. Os incrédulos não podem compreender que uma faísca, referindo-se ao espírito, tenha amor por eles, assim como eles também não podem sentir amor por uma faísca. Assim, os que não acreditam em nada sentam-se pouco satisfeitos com a perspectiva de se transformarem em mônadas. Justificam, desse modo, o retorno ao lado prático e útil da vida terrena, que lhes oferece alguma coisa de mais substancial, de mais concreto. O número de criaturas dominadas por esse pensamento é considerável. Observações. Abstração. Teoria demasiado vaga que não pode ser aplicada à realidade. Mônada. No termo filosófico de Leibniz, mônada é uma substância simples, única e, como tal, está presente nos compostos, mas ela própria não possui partes, portanto, é uma substância indestrutível e indivisível. 6. Mesmo as pessoas que acreditam firmemente na vida futura acabam se apegando às coisas da terra, pela educação que recebem a esse respeito desde a infância. Precisamos convir que o quadro apresentado pela religião sobre a vida futura é pouco sedutor e nada tem de consolador. Senão vejamos. De um lado, temos os condenados se contorcendo por terem que expiar, nas torturas e nas chamas eternas, os erros que cometeram em uma vida que é passageira. Para eles, os séculos se sucedem sem piedade e sem que exista qualquer esperança no abrandamento de suas penas. E o que é ainda mais impiedoso, eles não colhem nenhum proveito do arrependimento que porventura venham a ter. Do outro lado, temos as almas debilitadas e atormentadas que estão no purgatório e que aguardam a sua libertação mediante a intercessão e a boa vontade dos vivos, que devem orar ou mandar orar por elas, pois sem seus esforços para progredir de nada lhes adiantam. Essas duas categorias constituem a imensa maioria da população espiritual. Acima delas, paira a diminuta classe dos eleitos, desfrutando por toda a eternidade da bem-aventurança contemplativa. Essa inutilidade eterna é sem dúvida preferível ao nada, mas não deixa de ser uma entediante monotonia. É por isso que nas pinturas que retratam os bem-aventurados, vemos figuras angélicas em que mais transparece o tédio do que a verdadeira felicidade. Este estado de bem-aventurança não satisfaz as aspirações da alma e nem a ideia instintiva de progresso, que é para ela a única ideia compatível com a felicidade absoluta. Custa crer que apenas por ter recebido o batismo, o selvagem e ignorante, cujo senso moral é pouco desenvolvido, esteja no mesmo nível do homem que atingiu, após longos anos de trabalho, o mais alto grau de conhecimento e moralidade. Menos concebível ainda é aceitar que uma criança, que morre em tenra idade, antes de ter consciência de si mesma e dos seus atos, desfrute dos mesmos privilégios que os bem-aventurados, somente por efeito de uma cerimônia, o batismo.
na qual a sua vontade não teve participação alguma. Esses pensamentos não deixam de perturbar os crentes mais fervorosos, mesmo que eles pouco reflitam sobre o assunto. 7. Os incrédulos entendem que a felicidade futura não depende do trabalho que os faz progredir na terra. Assim, pensam que essa felicidade pode ser adquirida por meio de algumas cerimônias exteriores, e mesmo que ela pode ser comprada com dinheiro, sem a necessidade de uma reforma séria no caráter e nos costumes. Por pensarem desse modo, dão todo o valor aos prazeres do mundo. Muitos crentes dizem para si mesmos: se o meu futuro está assegurado pelo cumprimento de certas obrigações formais, ou pelas dádivas que receberei após a morte, é desnecessário impor-me sacrifícios ou sofrer qualquer incômodo em benefício dos outros, uma vez que se pode conseguir a salvação trabalhando cada um por si. Seguramente, nem todos pensam assim, porque existem grandes e honrosas exceções. Mas não se pode negar que a maioria tem esse pensamento, principalmente entre as pessoas pouco esclarecidas. A ideia que fazem da felicidade no outro mundo não lhes retira o foco do apego aos bens terrenos e, por consequência, de serem egoístas. 8. Acrescentemos ainda que tudo, nossos costumes, o apego aos bens materiais, contribui para fazer com que se lamente a perda da vida terrena e se tenha medo da passagem da terra para o céu. A morte é cercada de cerimônias fúnebres, que servem mais para aterrorizar do que para despertar a esperança. Ela sempre é descrita como alguma coisa que possui um aspecto repugnante, e nunca como um sono de transição. Todos os seus símbolos lembram a destruição do corpo, mostrando-o de uma forma horrível e desfigurada. Nenhuma cerimônia nos apresenta a alma se desprendendo radiosa dos seus vínculos terrenos. A partida para esse mundo mais feliz é acompanhada pelas lamentações daqueles que ficam, como se uma imensa desgraça atingisse os que partem. Os desencarnados recebem um adeus eterno, como se eles jamais pudessem ser vistos novamente. O que as pessoas lastimam por aqueles que desencarnam é a perda dos prazeres mundanos, como se não fosse possível encontrar prazeres maiores no mundo espiritual. Que desgraça, dizem, morrer tão jovem, rico, feliz e tendo a perspectiva de um futuro brilhante pela frente. A ideia de um futuro melhor para aquele que desencarna até passa pela mente das pessoas, mas passa muito rapidamente, pois essa ideia não tem raízes suficientes para se sustentar. Assim, tudo contribui para difundir o pavor da morte, em vez de inspirar a esperança. O homem ainda precisará de um longo tempo para se desfazer desses preconceitos. Entretanto, isso acabará acontecendo à medida que a sua fé for se firmando, a ponto dele fazer uma ideia mais sensata sobre a vida espiritual. 9. Além disso, a crença popular coloca as almas em regiões que são acessíveis apenas ao pensamento. Desse modo, essas almas se tornam de alguma forma estranhas para aqueles que continuam vivendo na Terra. A própria Igreja coloca entre as almas e os encarnados uma barreira intransponível, ao declarar que todas as relações estão rompidas e que é impossível toda e qualquer comunicação. Se as almas estão no inferno, toda a esperança de revê-las está perdida para sempre, a menos que a gente também vá para lá. Se elas estão entre os eleitos, vivem completamente absorvidas pela bem-aventurança contemplativa. Todas essas coisas colocam uma distância tal entre os mortos e os vivos que nos faz considerar a separação como algo eterno. Esta é a razão por que muitos preferem ter junto de si, sofrendo na terra os entes queridos, a vê-los partir, mesmo que seja para o céu. Ora, será que a alma que está no céu pode realmente ser feliz, vendo arder eternamente no inferno, por exemplo, seu filho, seu pai, sua mãe ou seus amigos? Por que os espíritas não temem a morte? 10. A doutrina espírita modifica completamente a maneira de encarar o futuro. A vida futura deixa de ser uma hipótese para se tornar uma realidade. A situação das almas após a morte não é mais um conjunto de ideias, mas o resultado da observação.
Levantando-se o véu, o mundo espiritual nos aparece, na plenitude de sua realidade prática. Não foram os homens que descobriram esse mundo, pelo esforço de uma concepção engenhosa, mas são os próprios habitantes dele que vêm nos descrever a sua situação. Nesse mundo, vemos os espíritos em todos os graus da escala espírita, em todas as fases da felicidade e da infelicidade, assistindo a todos os acontecimentos da vida depois da morte do corpo físico. É por isso que os espíritas encaram o desencarne calmamente e se mostram serenos nos seus últimos momentos sobre a Terra. Não é apenas a esperança que os conforta, mas a certeza. Os espíritas sabem que a vida futura é a continuação da vida presente em melhores condições e aguardam-na com a mesma confiança com que aguardam o nascer do sol após uma noite de tempestade. Os motivos dessa confiança estão nos fatos que testemunharam e na concordância desses fatos com a lógica, com a justiça e com a bondade de Deus, pois eles estão em concordância com as aspirações mais profundas do homem. Para os espíritas, a alma não é mais uma abstração. Ela tem um corpo etéreo, denominado perispírito, que a torna um ser definido, que pode ser concebido pelo pensamento. Isso já basta para que possamos entender a sua individualidade, as suas aptidões e as suas percepções. Assim, a lembrança das pessoas que nos são queridas repousa sobre alguma coisa de real. Os espíritos daqueles que desencarnaram não são mais representados como chamas fugazes, que nada dizem ao nosso pensamento. Eles se apresentam sob uma forma concreta que permite considerá-los como seres que ainda continuam vivendo. Além disso, os desencarnados, em vez de estarem perdidos nas profundezas do espaço, estão ao nosso redor. O mundo corpóreo e o mundo espiritual estão constantemente se relacionando e colaboram um com o outro. Não existindo mais a dúvida sobre o futuro, o temor da morte perde o seu sentido, e o espírita encara a sua aproximação com tranquilidade, como quem aguarda a sua libertação pela porta da vida, e não pela porta do nada.